pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo também é para iniciante, onde eu vou gravar para vocês como se faz um porta-higiene. Ele é bem simples aqui, eu tenho esses três para mostrar para vocês aqui. Ele é muito simples de fazer. Aqui assim, né? Ele é todo em plástico aqui, né? Porque o porta-higiene a gente coloca aqui a pasta de dente, coloca a escova de dente molhada, né? Utilizou, coloca aqui de volta molhada. E para que isso aqui não venha a mofar o tecido, então a gente coloca esses plásticos aqui. Ele é muito simples, muito fácil de fazer, e eu trouxe então esse projeto para vocês. Vamos começar então? A gente começa então pelo material. Vocês vão precisar então de 2 tecidos iguais aqui. Esse aqui no caso seria para a parte externa, mas o outro igual, porque ele vai formar aqui o fundo, aqui assim, do nosso porta-higiene. Então ele tem aqui essa medida de 29 e aqui ele tem 13. Aqui eu corto sempre um pouquinho maior, porque ele vai fazer assim, a gente vai costurar ele aqui, né? Então eu gosto de cortar ele um pouquinho maior, depois eu refilo. Aqui a manta acrílica, tô usando a manta comum no R1 e R2, nesses 2 pedaços aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei o tecido, marquei os 29 por 13, fiz este retângulo aqui, recortei, fui lá, peguei a manta acrílica, coloquei o tecido em cima, né? Passei, ele achatou, porque eu tô utilizando a manta acrílica número 80, ela não é o R1 nem R2, como eu falei, né? Ela não tem nenhum adesivo, nenhuma cola. Então aí depois eu fui lá na máquina e fiz o quilt dele. E depois passei a costura ao redor dele. E recortei, aí ficou essa parte aqui. Cortei um pouquinho maior o forro do mesmo tecido, e aqui vai ser o corpo dele. Depois eu recortei o plástico cristal, esse plástico aqui ele é o número 30, que ele não é muito fino e nem muito grosso, né? Para quem trabalha com a máquina doméstica como eu, ele é excelente, né? A gramatura mais alta que se pode usar na máquina doméstica, no meu entendimento, para que a máquina da gente ali não sofra, né? Ela trabalhe ali com tranquilidade. Então essa parte aqui, ela vai ser sobreposta aqui, eu sempre corto um pouquinho maior. Vou utilizar também aqui um outro plástico menor, aqui ele tem 22 aqui na altura, e aqui ele tem a largura do meu trabalho aqui, da minha peça. Então ele vai ser aqui o bolso. Aqui esse plástico aqui que eu não falei, ele tem a mesma medida, um pouco maior, né? Eu não lembro se eu falei, mas é isso aí. Aqui para fazer a bordinha aqui desse plástico cristal aqui desse bolso, eu cortei aqui então 15 por 4,5. Eu vou fazer toda a volta dele com viés, tá? Eu peguei um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um rosinha bebê bem clarinho. E os botõezinhos de pressão, né? Porque o fechamento dele é com botãozinho de pressão, onde eu vou colocar aqui para combinar com a cor aqui que predomina o azul. A minha etiqueta, né? Da minha parceira BV Etiquetas, eu deixo ali na descrição sempre, né, o contato deles. Eles têm um cupom de desconto ali para quem comprar acima de R$100. Então entra lá no site deles, no Instagram, tem muita coisa linda, 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 né? E vocês entrem lá então e se divirtam. Então a gente vai começar então fazendo essa bordinha, que eu já mostrei para vocês como é que dobra, né, que assim. Agora eu vou, né, fazer isso aqui. A gente pode até vincar com a mão mesmo, né, ali com o dedo, com a unha. Pega aqui esse plástico, esse aqui é o bolso, é o menor plástico, aquele de 22 de altura, né? E a gente vai encaixar aqui no meio, aqui assim. O que eu faço? Eu vou lá na máquina e passo ali 2 costuras aqui paralelas para prender e fazer então essa bordinha. Costurei então ali a bordinha, agora eu refilo aqui, agora sim eu posso refilar. Aqui. E ele ficou prontinho. Agora a gente reserva um pouquinho essa parte e agora a gente vem para o corpo. Então o que a gente pode fazer aqui de 2 formas. A gente pode virar e simplesmente colocar ele aqui por cima, aqui assim, e costurar simplesmente a volta aqui, todo ele, e ele fica preso, e depois coloca o plástico aqui por cima, ou a gente pode também quiltar ele, como preferir, vai dar o mesmo resultado, né? Daí fica da preferência de vocês. O quiltar, o que seria? A gente prende ele aqui toda a volta, né? Costura ele, deixa ele preso aqui, e depois a gente quilta. Neste aqui, eu vou simplesmente prender ele aqui à volta, aqui assim, e deixar ele preso. Depois eu vou refilar. Costurei aqui a toda volta e já recortei os pedacinhos que sobraram, né? Que chama-se refilar. Agora eu vou pegar o meu plástico, aquele maior, e vou também fazer a mesma coisa. Vou costurar toda a volta, prendendo ele aqui.
Aí eu posso colocar esses alfinetes aqui, colocando ele bem pela beiradinha aqui assim, porque depois vai vir o viés, né? Então eu não posso colocar aqui no meio, porque é onde faz o furo, depois ele não volta mais, né? Então a gente coloca aqui assim, só pra prender ele, ali bem na beiradinha onde fica a costura, porque ele não vai aparecer. Então é importante a gente fazer isso aqui, né, pra ele não andar ali na máquina, né? Então a gente faz isso aqui. Ah, e outra coisa, cuidem quando vocês colocarem o plástico, já aconteceu comigo, de não ficar nada entre o plástico e o tecido. Às vezes fica uma penugem, uma linha que a gente não vê, e depois de estar costurado, daí é complicado, aí a gente não consegue tirar. Aqui, ó, ficou um pedacinho de tecido ali da beiradinha onde desfia. Isso é muito importante vocês olharem isso, porque a gente não vê, é uma coisinha tão pequenininha que a gente não enxerga. Aí depois que tá costurado, a gente olha assim, meu Deus, ficou ali uma coisinha ali no meio. E aí só descosturando, né, e puxando. E o plástico, quanto mais a gente descostura, costura, descostura, ele vai rasgando, né, ele vai perdendo ali a resistência dele. E às vezes por um pedacinho que tá rasgado, ele já vai, né, se alastrando ali. Então eu vou ali na máquina passar então a costura aqui em toda a volta. Costurado então aqui, né? Agora esse aqui eu vou refilar junto com vocês. Aqui a gente vai tirando aqui toda a volta. Pronto, então aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai arredondar aqui os cantinhos aqui, tá? Pode fazer quadradinho assim, para fazer um canto mitrado depois no viés, pode, mas eu acho um trabalho desnecessário fazer canto mitrado em porta-higiene. Ele é muito pequenininho, né? Acho que não tem necessidade, mas cada um. Se preferem fazer canto mitrado aqui, beleza, não tem problema. Eu faço sempre os meus porta-higienes com o cantinho aqui arredondado, para na colocação do viés ficar mais fácil, mais prático. Então, para arredondar aqui, é melhor pegar algo que seja, que tenha aqui, né, esse arredondamento menor, que caiba aqui nesse cantinho. Porque se eu pegar, por exemplo, essa tampinha que eu costumo pegar, né, essa tampinha de requeijão, chimia, né, geleia, como queiram falar, e colocar aqui, porque sempre a gente tem que fazer, para dar certo todos os cantos, a gente tem que pegar aqui no limite. Lembra que eu sempre falo nos meus vídeos, aqui tem que ser, não pode passando ali, tem que começar no limite. Ali começa no limite e desse lado também. Começou o limite, ele encaixa e faz o risco. Pode fazer também? Pode, mas perde, né, uma área bem grande daqui, porque vai ser aqui e depois aqui. Então vai ficar assim meio que até pontudo aqui e aqui na tampa. Então, na minha opinião, não fica muito bonito, né? Então eu vou pegar então aqui esse cone, né, de linha que a gente costura, e vou encaixar ali, porque eu vou estar arredondando ali aquela parte, né? Já não vai ficar canto mitrado, e fica só um arredondamentozinho bem pequenininho, fica bonitinho, fica ali um acabamento legal. Então a gente vai virar para este lado, porque aqui tem plástico, aqui é melhor de fazer esse arredondamento. Então, como eu vou depois, né, sobrepor o viés, não vai aparecer. Então por isso que eu tô pegando essa caneta normal. Senão eu pegaria a fantasminha, aquela que apaga com o quente, né, com ferro ali, ou com secador de cabelo. E risca aqui. E tá feito. Agora a gente vai lá na máquina e costura, né? Passa uma costura ali por cima, ali. Depois a gente vai recortar essas, passa a costura e já recorta. Pronto, passei ali a costura, não dá pra ver, né, no vídeo, mas a gente agora vai recortar aqui assim. Pronto aqui. Agora a gente vai virar aqui, porque essa parte aqui fica pra cima. Vamos pegar o nosso bolso, aquele que tinha deixado de molho, e vamos sobrepor aqui. Aqui no limite, aqui embaixo, que assim, centralizando ele aqui, né? Essa parte é aquela que vem assim, depois. Então aqui a gente vai prender, bota aqui esses prendedorzinhos aqui do lado, quem tem, senão dá pra botar também o alfinete ali bem pela beiradinha, não tem problema, em cima da costura, não vai colocar aqui no meio, né? Coloca ele bem na beiradinha, quem não tem esses prendedores aqui. Então aqui a gente prende e vai lá na máquina então e faz uma costura, vem vindo pela borda ali e aqui. Aí aqui na beiradinha, né, ele vai sobrar. Depois que a gente prender então, costurar ali, a gente recorta ali. E vai ficar faltando então o viés e o botãozinho de pressão. Vamos lá na máquina então. Costurei tudo aqui então, agora sobrou ali, a gente refila,
aqui. Agora eu vou colocar a minha etiqueta aqui, que é de bandeirinha, eu gosto muito porque eu coloco ela em qualquer cantinho, né? Então eu gosto muito dessa etiqueta de bandeirinha. Então eu vou colocar sempre nesses meus porta-higienes, eu coloco aqui, um pouquinho mais pra cima, enfim, eu coloco sempre desse ladinho aqui. Pronto, colocada a etiqueta aqui. Agora a gente vai colocar então o viés. Eu peguei esse pedacinho aqui pra mostrar, porque o meu rolo inteiro ele fica preso ali, né, junto com os outros, eu vou puxando a pontinha ali na máquina, eu vou costurando. Então aqui o que eu vou fazer? Eu não vou fazer ele aqui assim e depois rebater. Eu gosto muito quando dá, às vezes não dá pra fazer isso, de pego o viés, dobra aqui no meio, aqui assim, vinco ele, já deixo ele vincadinho aqui e vou encaixando aqui. Geralmente eu começo aqui por baixo, que assim, da peça, né? A um lugar menos visível, assim, quando pega a peça, o lugar que a gente menos vai olhar, onde começa e termina o viés, né? Então, eu gosto muito de começar por baixo aqui, mas varia de cada peça. Então, eu vou começar aqui assim, né? Com o meu viés inteiro, né? Lá na máquina, e vou encaixar ele aqui. Ele já está vincado aqui no meio, eu encaixo ele aqui. Então, encaixando aqui, eu vou fazer uma costura só aqui pela beiradinha, que assim, e essa costura vai pegar os dois lados. Então, quando se eu fosse fazer de rebater, eu tinha que costurar de um lado e depois de outro, né? E isso, às vezes, a costura não bate uma em cima da outra. A gente tem que ter mais cuidado, então, no costurar. Às vezes, não dá pra fazer esse sistema de encaixe. Tem que fazer e depois rebater. Aí, a gente tem que fazer a costura com mais calma, mais devagar. Isso, no sistema de produção, quando a gente tá fazendo muitas peças, isso demora mais. E por que eu falo isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas qual o problema de demorar mais, tá com preguiça? Não, é porque o tempo que a gente gasta numa peça também tem que ser cobrado da cliente, né? A gente, quando vai calcular, quando vai precificar, a gente tem que cuidar o tempo que a gente vai fazer. Tá? Eu tenho já um vídeo de precificação aí no canal e eu estou trabalhando em outra tabela, em outra planilha de precificação, né? Que seria a versão 2 daquela minha outra planilha que eu tenho lá, né? Onde tem mais especificações, tem mais detalhes ali. Então eu vou, quando ela estiver pronta, daí eu vou fazer o vídeo dela para vocês. Então é interessante isso aí, eu falo isso para quem é iniciante, né? Para quem tá na costura já há um tempo sabe, né? Essa história de tempo de trabalho aí. Colocado então o nosso viés aqui, toda volta. Agora a gente dobra aqui no meio só pra gente começar a colocar o botãozinho de pressão pra gente saber a metade. Então aqui é o que ele vai fazer assim, né? Então aqui a gente vai colocar o botãozinho de pressão aqui bem na marquinha que a gente fez, mais ou menos por aqui assim. Não tem um padrão assim, tá? A gente pode botar aqui logo passando aqui o viés, não tem problema, que é assim. Então a gente coloca aqui, né? Aperta aqui com o dedo mesmo, porque ele é fininho ali, né? Essa espessura aqui. E a gente vai colocar então a parte de cima, que é essa aqui. São duas, né? Que assim, uma maior e uma menor aqui por dentro. Então a gente vai colocar essa menor aqui. Vai lá no balancinho, aperta aqui. Colocado ali, então, a gente agora vai medir aqui, ó. A gente coloca o outro botãozinho de pressão em cima dessa bordinha aqui. Pode colocar aqui, também pode, mas o risco aqui de, com o tempo, ele rasgando é maior, né? Então, a gente dobra assim e só marca ali. E pode até, ali marcou, a gente aperta ali e faz uma marquinha. Mas pode fazer um pontinho pequenininho ali, pra gente não se perder. E aí pega a outra parte que, né, desse aqui e coloca ali por baixo, aqui assim. E aí pega a outra parte aqui, que é a maiorzinha, daquele ali, né, aquele ali é o buraquinho ali, aquele é menor, e aqui é o maior, porque esse encaixa nesse. E aqui assim, vai lá no balancinho também, ou quem não tem balancinho, aquele alicate também serve, né? Aquele é muito bom, que daí vai em qualquer lugar, o balancinho tem que deixar no lugar fixo e a gente vai até ele, né? No meu caso, fica aqui do lado da minha máquina. E aí, então, agora vai lá, fixa ele aqui. Pronto aqui, a gente fecha e está pronto o nosso porta-higiene. Uma peça muito simples, de baixíssimo custo, assim, a gente pode pegar qualquer retalhinho ali, né, de 29 por 13, sobrinhas de tecido que tem, o plástico também, né, é um material, assim, bem de baixo custo, como eu digo, e dá pra gente fazer uma peça bem legal para venda. Aqui estão os outros que eu tinha mostrado no início, aqui sim, né, então ele
fica assim atrás, ó. Pode ver aqui, queria mostrar pra vocês, até eu tava olhando, que essa parte aqui de arredondamento nem sempre é igual aqui que eu fiz, né? Aqui assim. Por quê? Porque eu pego aqui, ali o que eu tenho para arredondar, que não seja, né, com um ângulo muito grande ali assim, né, muito aquele arredondamento, como eu falei, ali daquela tampinha de requeijão. Então, só cuidar essa parte aqui, né, porque senão daí depois quando a gente vai colocar aqui a pasta, vai colocar a escova de dente, uma fita dental, né, ou às vezes até uma toalhinha pequena, alguma coisa, ela fica muito que arredondada, a gente perde, né, essa área aqui muito se arredondar demais. Mas é à vontade, né, a critério de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né, é uma peça realmente para iniciante, é bem fácil de fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem ali, perguntem nos comentários, eu respondo ali rapidamente, tá bom? Um beijo no coração de vocês, não esqueçam assim de dar uma curtida lá, né, naquele joinha ali, naquela mãozinha ali, é bem importante pro canal. Se inscrevam, aqueles que ainda que não se inscreveram e gostaram do conteúdo assim e querem continuar recebendo ali os meus vídeos, tá bom? Comentem, compartilhem para quem gosta desse tipo de conteúdo, e tá? E eu espero então e conto com a ajuda de vocês pro nosso crescimento, porque se eu cresço é porque vocês me ajudam. Um beijo no coração de vocês de novo e Deus abençoe, até o próximo vídeo.